pessoal está querendo saber aqui o seguinte, o Padre Paulo, sobre o modernismo na igreja, a missa em latim. Uma pergunta que está muito recorrente aqui: é proibido ou não a missa em latim? Porque alguns estão dizendo o seguinte: ora, o meu pároco não permite, meu bispo não permite. É permitido ou não, proibido ou não a missa em latim hoje na igreja? Veja, existe um grande equívoco, né? E o Código de Direito Canônico esclarece isso. Não é que é permitido a missa em latim, na verdade é permitido a missa em português. Por quê? Porque a missa ela é em latim. Português é uma permissão, uma concessão, uma coisa assim que se faz porque as pessoas não estão mais habituadas, etc. Então, a pergunta não é se é permitido a missa em latim, é se é permitido missa em português. E, de fato, é permitido missa em português. O Código de Direito Canônico diz que a Eucaristia, a celebração eucarística, deve ser celebrada em latim e também pode ser feita num idioma vernáculo, mediante as traduções aprovadas pelas conferências episcopais e pela Santa Sé. Então, na verdade, o latim, ele nunca foi abolido e nem proibido, né? O que acontece é o seguinte, é que existe toda uma mentalidade de que, não precisa porque o latim ninguém entende, etc. Mas é um idioma sagrado, é o idioma da igreja. E nós fecharmos as portas para o latim é nós cortarmos a ligação com 17 séculos de cristianismo. Os 3 primeiros séculos da igreja, nós vivemos praticamente falando grego, né? Mas os últimos 17 séculos foi tudo, os grandes santos, os concílios, os grandes documentos da igreja, é tudo em latim. Então, é algo que nós precisamos cultivar, né? Para nós, que emoção nós podermos, por exemplo, cantar uma música, por exemplo, o Veni Creator. Tantum ergo. Né? O Tantum ergo. Saber que, puxa vida, santos e santas ao longo de séculos cantaram isso. Isso para mim é uma coisa comovedora, uma coisa impressionante. Mas eu não entendo tudo. Mas, veja, o canto gregoriano, a liturgia em latim, tem a sua beleza e precisaria, né, ser revalorizado. Eu não estou aqui advogando agora um retorno, vamos agora, de repente, só celebrar em latim. Não é isso, né? Não é isso. Não, nem é isso que o Papa colocou no seu documento. Né? Nem é isso que o Papa deseja. Mas, tanto o Concílio Vaticano II, como os papas que vieram depois, enfatizam que os fiéis deveriam saber algo de latim e que deveria haver um espaço adequado para o latim, mesmo na vida paroquial normal. Né? Deveria haver isso, deveria se retomar alguma coisa. E é importante dizer que qualquer padre hoje está autorizado a celebrar em latim. Exato. Não é? Claro que não deve ser a missa do povo, a missa do domingo, a missa do dia a dia da semana, mas um padre que queira celebrar para um grupo que entenda o latim, queira celebrar a missa do latim, está autorizado oficialmente pelo Vaticano. Isso é preciso deixar assim bem claro. Sim. Olha, eu sou do tempo do latim, né, Padre Paulo? Porque eu, no concílio, tinha 15 anos de idade. Então, quando eu era coroinha, com 8, 10 anos, né, eu respondia lá: et non nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Não nos deixe cair em tentação maligna. Então, eu rezava o Pai Nosso em latim, eu rezava o Tantum ergo, o tão sublime sacramento, né? E olha, eu como criança, eu gostava de cantar aquele latim. Eu achava aquilo assim um elan solene, sem entender o que eu estava cantando. Depois eu fui estudar latim na faculdade, no colégio, né? Estudei 4 anos de latim, aí eu fui entender. Realmente o latim é muito bonito. Uma coisa muito interessante, né? Nós dizemos aqui, a igreja fundou as universidades no mundo. Século XI, Bolonha, século XII, Montpellier, a Universidade de Paris, a Sorbonne. E olha que coisa interessante. Em todas as universidades do mundo, seja na Alemanha, seja na França, na Itália, em Portugal, qual é a língua que os estudantes estudavam? Latim. Por isso, vinham estudantes do mundo inteiro estudar na Sorbonne, que ficava na França. Por quê? Porque a língua era o latim, nas universidades. Quer dizer, muito mais do que o inglês de hoje. Muito mais.
toda a Europa, a cristandade falava o latim. Tanto é que Lutero, a primeira coisa que Lutero fez foi traduzir a Bíblia do latim para o alemão. Né? Porque Um dos traumas que eu tenho do meu estudo de teologia, professor Felipe, é que eu tinha um professor de teologia fundamental, um americano, Jared Wicks, ele era especialista em Lutero. E ele nos dava textos longuíssimos de Lutero em latim. Então, eu nunca pensei que eu tinha que estudar latim para ler Lutero. Né? É um trauma. E Lutero, o alemão, sabia muito bem o latim. Sim. Não era isso? Exato. Pelo que a gente lê aí. Mas, Padre Paulo, temos muita coisa para conversar. Eu queria mostrar rapidamente só aquele livro que eu disse, que eu escrevi depois que eu fiz a minha consagração, e 7 dias depois que eu escrevi esse livro, eu digo do fundo da minha alma, o demônio quis me matar. Eu até lembrei uma frase, quando eu saí do carro, meu carro todo espedaçado, o carro teve perda total. Quando eu saí do carro, eu lembrei aquela frase do São João Maria Vianney. João Maria Vianney um dia estava confessando o povo, e o sacristão bateu no confessionário: santo cura, seu quarto está pegando fogo. Ele disse: deixa queimar, é o demônio, não pode pegar o pássaro, está destruindo a gaiolinha. Aí eu digo: não me pegou, mas acabou com a minha gaiolinha. Mas, Padre Paulo, olha que coisa impressionante que Nossa Senhora faz. Gente, a história não acabou aí, não. No dia seguinte do acidente, eu voltei à delegacia de polícia em Guaratinguetá, porque o acidente foi em frente à cidade de Guaratinguetá, porque eu tinha que fazer o BO, boletim de ocorrência. Que eu chego lá na sala, estava um homem sentado lá na sala do delegado. Quando eu entrei e tal, ele disse assim para mim: o senhor por acaso é dono daquele carrinho branco, era um golzinho branco, que se acabou no acidente? Eu digo: eu mesmo. E ele me disse: pois eu sou o motorista do caminhão que bati no senhor. Eu fiquei sem reação na hora. Olha, eu quero dizer para o senhor que eu não tive culpa, porque meu caminhão estava carregado com 20 toneladas de ladrilho. O senhor viu que estava chovendo pesado e eu vinha numa descida, o senhor estava na minha frente. O trânsito parou na frente, porque um caminhão cruzou a pista. Eu juntei no freio que eu pude, mas não tive condição. Então, sou feliz da vida do senhor estar vivo aqui. Eu disse a ele: olha, não se preocupe, graças a Deus, estou vivo aqui. Né? Aí ele falou assim para mim: o seu carro tem seguro? Eu digo: não. Eu não tinha feito o seguro do carro, padre. Naquele tempo a gente não se importava muito, né? Carro novinho. O carro não tinha 3 meses de uso. Custou 10 mil reais, aquele golzinho que saiu. Mas eu pensei comigo: estou um pouco ligando para esse carro, eu estou vivo, né? Saí vivo num acidente desse. Aí ele disse: mas tem uma coisa, o meu caminhão tem seguro contra terceiro, eu vou tentar pagar seu carro. Eu olhei para meu filho e falei assim, meu filho estava comigo, falei: Mateus, só se for outro milagre de Nossa Senhora. Gente, para encurtar a história, 3 meses depois, eu recebo um telefonema da seguradora Sul América: o senhor é Felipe Aquino, senhor, tem aqui um cheque de 10 mil reais para o senhor para pagar o seu carro do acidente. Padre Paulo, eu peguei o cheque de 10 mil reais, comprei um carro novinho por 10 mil reais. Aí preguei um adesivo de Nossa Senhora à frente e outro atrás. Todos os meus carros, se vocês forem ali fora olhar o meu carro, né, tem um adesivo de Nossa Senhora na frente, outro atrás. Nunca mais ninguém me pegou. Gente, eu estou contando isso para mostrar a seriedade, a importância do que é essa consagração de Nossa Senhora. As pessoas que eu tenho visto fazer grandes obras na igreja, eu tenho percebido que são pessoas que fizeram esta consagração. Mas não é uma coisa assim, sabe, gente, formal, não é uma coisa assim mecânica, não. Tem que ser uma coisa do fundo da alma. Como diz São Luís: tudo por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Para que seja tudo por Jesus, para Jesus, em Jesus e por Jesus. É realmente um caminho de